O LabGES Tutorial está iniciando mais um vídeo e o vídeo de hoje é morfometria de bacias hidrográficas. A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica é um procedimento indispensável para o conhecimento de sua dinâmica hidrológica. As informações quantitativas obtidas podem ser usadas para o planejamento e gerenciamento dos recursos naturais. Então, por meio da caracterização morfométrica, é possível realizar avaliações e diagnósticos prévios sobre potenciais limitações dos recursos hídricos, baseando-se nas características físicas da bacia hidrográfica. Então, as características físicas de uma bacia hidrográfica são área, forma, relevo, padrão de drenagem e a declividade. Essas características associadas com a geologia e a pedologia, o tipo de formação florestal, uso e cobertura do solo, dados climáticos, elas podem determinar qual é a vulnerabilidade da bacia para inundações, para processos erosivos, para perda de matéria orgânica, nutrientes e microfaunas, que podem acarretar no assoreamento e eutrofização dos corpos hídricos. Na caracterização morfométrica, as ferramentas de geoprocessamento, elas têm um importante papel para possibilitar essa identificação integrada dos sistemas naturais. E isso garante a otimização de procedimentos analíticos e maior agilidade na aquisição de dados. Com relação aos parâmetros morfométricos, tem os parâmetros geométricos, rede de drenagem e relevo. Dentro dos parâmetros geométricos tem o comprimento do eixo, área, perímetro, fator de forma, índice de compacidade e coeficiente de conformação. Explicando sobre o fator de forma, ele vai relacionar a forma da bacia com um quadrado, que vai corresponder à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia, sendo da foz até a cabeceira dessa bacia hidrográfica. Quando o valor do fator de forma ele se aproxima de 1, isso indica que a bacia ela tem um formato mais uniforme, arredondado. E quanto mais distante, esse valor ele vai indicar que a bacia tem um formato mais alongado. Já o coeficiente de compacidade, ele indica que a bacia ela apresenta uma forma compacta. Então, quando o valor do índice de compacidade ele é mais distante do que 1, eles indicam que a bacia ela tem uma forma menos compacta. Isso porque o parâmetro ele vai ser comparado com o perímetro da bacia como o de um círculo de área igual. O índice de conformação ele vai comparar a área da bacia com a de um quadrado que tem ao lado igual ao comprimento axial. Quando se fala comprimento axial, está falando do comprimento do rio principal, da nascente até a foz. Esse é o comprimento axial da bacia. Já com os parâmetros morfométricos vinculados à rede de drenagem, tem ordem dos canais, comprimento dos canais, razão de bifurcação média e densidade de drenagem. Então, a ordem dos canais, ela aponta ao grau de ramificação e bifurcação dentro da bacia, onde os canais primários, as nascentes, são denominados de primeira ordem. E a junção de dois canais primários forma um canal de segunda ordem, e assim por diante. Aqui nessa imagem ao lado, a gente pode perceber que chega até um canal de quarta ordem. A razão de bifurcação média, ela também está relacionada com o grau dos canais. Esse valor, ele sinaliza o grau de permeabilidade da bacia e a susceptibilidade à erosão. Então, a razão de bifurcação média, ela é a relação entre o número de canais de uma dada ordem e o número de canais de ordem imediatamente superior. Por exemplo, aqui na figura, tem 10 canais de primeira ordem e 4 canais de segunda ordem. Então, vai ser essa relação entre a ordem dos canais. A densidade de drenagem, ela vai correlacionar o comprimento total dos canais com a área da bacia hidrográfica. A densidade de drenagem ela pode variar de 0,05 km por quilômetro quadrado para uma bacia de baixa drenagem e 3,5 km por quilômetro quadrado para bacias
bem drenadas, de alta drenagem. Então, ela vai de esparsa, média e densa, como demonstrado na figura. Os parâmetros de altitude envolvem a elevação na foz, elevação máxima e amplitude altimétrica. Essa identificação ela é realizada por meio de dados topográficos. Com os valores de elevação, é possível identificar onde fica a nascente da bacia, uma vez que as nascentes ficam localizadas no ponto mais alto, e onde ficam a foz, que a foz fica localizada na menor altitude da bacia. E a amplitude altimétrica é a diferença entre a elevação máxima e a foz. E aí, o que você achou do conteúdo de hoje? Essa foi uma breve introdução sobre as características morfométricas de uma bacia hidrográfica. E aqui no canal tem um vídeo ensinando a como extrair esses dados e quais as equações são utilizadas para poder realizar essa análise. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, Labjet Tutoriais. Até a próxima!